Já tive problema com algumas postagens na internet. Algumas postagens na internet. Já fui perseguido, já tentaram tirar a página minha do ar, já tentaram bloquear meu canal, né? Justamente por causa dessa colocação aí que você viu, dessa notícia, né? Eu fiz um trecho meu de pregação falando sobre o exercício da homossexualidade, né? E eu falei sobre a teologia inclusiva, que estava tentando mudar a palavra feminado para a palavra depravado, e que no grego o significado ali original ele está mais nesse aspecto de afeminados, de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 em diante, se não me falha a memória, acho que esse é o texto, e fala sobre isso. Então, a teologia inclusiva veio tentando mudar, fazer essa alteração, para que isso fosse normal no meio dos evangélicos, né? Eu me posicionei de uma forma assim, apologética, colocando o posicionamento bíblico diante disso, e algumas pessoas não gostaram. O YouTube desmonetizou o vídeo, recebi e-mail, mensagem, falando sobre ação, queria entrar, tal. Então, constantemente, quando você se posiciona desses assuntos que representam uma pauta política de esquerda, você vai passar por retaliações, né? Porque a mídia social hoje ela tem uma pauta política, né? O YouTube, Instagram, internet, a imprensa, tudo é de esquerda. Então, qualquer manifestação sua de direita, que representa um pensamento mais conservador, um pensamento religioso, que é contrário a essa onda de esquerda, que são esses tipos de movimentos que você citou, isso vai gerar problema para você na internet, isso vai gerar problema para você no seu posicionamento. Inclusive, nessa época de eleição, muita página foi perseguida. Essa época agora de eleição a presidente, a gente correu o risco até de perder a voz, né, como povo de Deus. Você vê alguns cristãos perdendo Instagram, perdendo influência na internet por causa de posicionamento político, né? Então eu já passei muito problema em relação à postagem na internet. Só que eu penso, pastor, presbítero, eu penso de uma forma, né? Porque tem alguns amigos meus que pensam de outra, mas eu penso o seguinte: tem algumas pessoas que se posicionam na internet e se posicionam dando nome ao boi, né? Eu não acho que tem que ser essa forma que você vai se posicionar na internet. Primeiro, porque isso vai dar um problema dobrado. Segundo, porque você vai ferir, você vai machucar. E em vez de você conseguir influenciar, que essa deveria ser a principal intenção, influenciar para o bem, você vai gerar polêmica e somente confusão. Caos, né? Então, qual é a minha intenção? A minha intenção é combater uma ideia. Então eu vou pregar a verdade do evangelho. Eu não preciso dizer que a cantora fulano de tal que se desviou da igreja, citar o nome dela e falar: olha, jovem, ela fez isso, não presta, ela vai para o inferno. Eu não posso condenar a pessoa, eu tenho que condenar o exercício dela. Eu tenho que mostrar: olha, esse caminho aqui, quem segue, quem vive, quem faz, está indo contra a palavra de Deus, sabe? Então eu acho que você pode se posicionar na internet, com publicações, em qualquer meio na internet, você se posicionar contra o pecado. Se você se posicionar contra o pecado no que a verdade do evangelho fala, você vai ter menos problema. Ainda que você se comprometa um pouco com a política de esquerda, que não vai aceitar algumas ideias que você vai colocar. Porém, você vai ter menos problema. Acho que o maior problema são postagens que são manifestadas falando: ó, fulano não presta, Beltrano não presta. Olha, fulano começa a colocar as pessoas no lixo, sabe? Cantores no lixo, pregador no lixo, pega outro artista e coloca no lixo. Por quê? Porque ele faz isso. Eu acho que a igreja deve saber separar isso. A igreja precisa distanciar isso. A gente tem que pregar contra o pecado, a gente tem que pregar contra a iniquidade, contra a apostasia. Eu não preciso falar contra você, sabe? Eu preciso pregar a ideia, eu tenho que ser contra a ideia, eu tenho que me manifestar contra a ideia. E a partir do momento que você fica dando nome, se manifestando contra o nome, contra a pessoa, eu acho que isso gera muito mais confusão, muito mais polêmica do que influência para o bem. Entendeu? Isso não é evangelho, né? Não é evangelho. Verdade. Mas muita gente acha que é, né? Ainda defende até de uma forma apologética.